paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O trecho do capítulo 7 que nós vamos ler de Reis nos traz a descrição tão detalhada que revela o valor da beleza na adoração. Cada objeto tinha um propósito e era feito com esmero. Tudo apontava para a glória de Deus, pois o Senhor merece o melhor. Mais que o ouro ou o bronze, o essencial é o espírito com que se oferece, sacrifício, purificação e reverência. Também aprendemos com Irã, Deus capacita artesãos e pessoas simples, com dons preciosos, e as usa em sua obra. Mesmo um homem meio estrangeiro como Irã tem papel essencial no plano de Deus, sinal de que o Senhor acolhe e valoriza os que o servem com coração íntegro. 1 Reis, capítulo 7, dos versículos 13 ao 51. O rei Salomão mandara vir de Tiro um homem que trabalhava em bronze, Hira, filho de uma viúva da tribo de Neftali, cujo pai era de Tiro. Hira era talentoso, cheio de inteligência e habilidade, para fazer toda espécie de trabalhos em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Fez 2 colunas de bronze. A primeira tinha 18 côvados de altura. A sua periferia media-se com um fio de 12 côvados. Tinha 4 dedos de espessura e eram ocas. A segunda coluna era semelhante à primeira. Fundiu 2 capitéis para os colocar no alto das colunas. Ambos tinham 5 côvados de altura e eram ornados de redes de malhas e grinaldas, em forma de cadeias. Havia 7 grinaldas para cada capitel. Dispôs em círculo ao redor de cada uma das malhas 2 fileiras de romãs, para ornar cada um dos capitéis que cobriam as colunas. Os capitéis que sobremontavam as colunas no pórtico tinham a forma de lírios, com 4 côvados de altura. Os capitéis colocados sobre as 2 colunas elevavam-se acima da parte mais grossa da coluna, além da rede. Em volta dos 2 capitéis havia 200 romãs dispostas em círculo. Irã levantou as colunas no pórtico do templo, a coluna direita que chamou Jaquim e a esquerda que chamou Boaz. Por cima das colunas pôs um trabalho em forma de lírio, e assim foi acabada a obra das colunas. Hira fez também um mar de bronze, que tinha 10 côvados de uma borda a outra, perfeitamente redondo e com altura de 5 côvados. Sua circunferência media-se com um fio de 30 côvados. Por baixo de sua borda haviam coloctidas, em números de 10 por côvado. Elas rodeavam o mar dispostas em 2 ordens, formando com o mar uma só peça. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles e suas ancas estavam para o lado de dentro. A espessura do mar era de 1 palmo e a borda assemelhava-se a de um copo em forma de lírio. Sua capacidade era de 2.000 batos. Fez também 2 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas de molduras. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões, os 2 bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com seus eixos de bronze, e no quarto cantos havia suportes fundidos, que sustinham a bacia, os quais estavam por baixo das grinaldas. A abertura para a bacia era no interior do suporte, e os ultrapassava de 1 côvado de altura. Era cilíndrica e seu diâmetro era de 1 côvado e meio, e era também ornada de esculturas. Os painéis eram quadrados e não redondos. Debaixo desses estavam as 4 rodas, cujos eixos eram fixados à base. Cada roda tinha 1 côvado e meio de altura, e era feita como as de um carro. Eixos, aros, raios e cubos, tudo era fundido. Nos 4 ângulos de cada base encontrava-se 4 suportes que faziam parte da mesma base. A parte superior da base era de forma circular,
tendo meio côvado de altura, seus esteios formavam com os painéis uma só peça. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Foi dessa maneira que fez as 10 bases, todas do mesmo molde, da mesma dimensão e modelo. Fez também 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada uma tinha 4 côvados e repousava sobre um dos 10 pedestais. Pôs 5 pedestais do lado direito do templo e 5 do lado esquerdo. O mar foi colocado do lado direito do edifício para o sudoeste. Irã fez também caldeirões, pás e bacias. Irã concluiu, pois, toda a obra que o rei Salomão lhe mandara fazer para o templo do Senhor. 2 colunas, 2 capitéis esféricos para o alto das colunas, 2 redes para cobrir os capitéis esféricos que estão sobre as colunas, 400 romãs para as redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis esféricos que estão no alto das colunas, 10 pedestais e 10 bacias sobre os pedestais, o mar, único como os 12 bois por baixo do mar, os caldeirões, pás e bacias. Todos esses objetos que Hira fez por ordem do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa entre Sucote e Sartã. Era tão grande o número desses objetos que Salomão não pesou o bronze. Salomão mandou ainda fabricar todos os utensílios que estariam no templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual se colocavam os pães de proposição, os candelabros de ouro fino, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário, com as flores, as lâmpadas e as espivitadeiras de ouro, os copos, as facas, as bacias, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, os gonços de ouro para os batentes da porta do santuário, o santo dos santos e da porta do templo, o santo. Assim foram concluídos todos os trabalhos empreendidos pelo rei Salomão para o templo do Senhor. E Salomão mandou então que se trouxesse tudo que Davi seu pai tinha consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e os depositou nas reservas do templo do Senhor. Esse trecho do capítulo 8 de Reis, o rei Salomão reúne todos os líderes de Israel em Jerusalém para levar a Arca da Aliança do Senhor, que estava na cidade de Davi, até o novo templo que ele havia construído. Durante a cerimônia, os sacerdotes colocam a arca do Santo dos Santos e uma nuvem enche o templo, sinal da presença de Deus. Salomão reconhece que o Senhor escolheu habitar ali e declara que construiu a casa para Deus morar para sempre. Em seguida, ele fala ao povo, lembrando que Deus havia prometido a Davi que seu filho construiria o templo, e agora essa promessa se realizou. A arca que contém as tábuas da lei está no centro, como sinal da aliança entre Deus e Israel. 1 Reis, capítulo 8, dos versículos 1 ao 21. Então convocou Salomão junto de si em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º, durante a festa. Vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Levaram-na assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Tudo foi carregado pelos sacerdotes e levitas. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel, reunida junto dele, conservavam-se diante da arca. Sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para seu lugar, no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Esses varais eram de tal forma compridos que se podiam ver as suas extremidades no lugar santo, diante do santuário, mas não de fora, e ali ficaram até o dia de hoje. Na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali depuseram no monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então Salomão disse:
O Senhor declarou que habitaria na obscuridade. Por isso edifiquei uma casa para a vossa residência, um lugar onde habitareis para sempre. Depois o rei virou-se para a Assembleia de Israel, que se conservava de pé, e abençoou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, disse ele, que falou pela sua boca ao meu pai Davi, e que pela sua mão acaba de cumprir a promessa que ele fez quando disse: desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel, para que aí me fosse edificada uma casa, onde residisse o meu nome, mas escolhi Davi para reinar sobre o meu povo de Israel. Davi, meu pai, tinha a intenção de construir um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse-lhe: quando tivestes a intenção de edificar um templo ao meu nome, fizestes bem. Tu, porém, não edificarás esse templo, será o teu filho saído de ti. Quem construirá um templo ao meu nome? O Senhor cumpriu, pois, a palavra que pronunciou. Como o Senhor o disse, eu me sentei sobre o trono de Israel, sucedendo a meu pai Davi, e construí esse templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Preparei um lugar para a arca, onde se encontra a aliança do Senhor, a aliança que fez com nossos pais quando os tirou do Egito. No capítulo 8 de João, Jesus diz aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Jesus ainda reconhece que são descendentes de Abraão fisicamente, mas critica sua intenção de matá-lo, o que mostra que não agem como verdadeiros filhos de Abraão. Do versículo 48 em diante, os judeus o acusam de ser samaritano e possuído por um demônio. Jesus nega e afirma que honra o Pai. Fala sobre a vida eterna para quem guarda sua palavra. Quando diz que Abraão exultou por ver seu dia, eles protestam: ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Jesus responde com a declaração central do trecho: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Evangelho de São João, capítulo 8, dos versículos 21 ao 30. Jesus disse-lhe: eu me vou, e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: será que ele vai se matar, pois diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele lhe disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhe eles então. Jesus respondeu: exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele lhe falava do Pai. Jesus então lhes disse: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. No trecho do salmo de hoje, Davi fecha esse salmo com uma profunda confiança no poder e na justiça de Deus. Ele clama de manhã, à tarde e à noite, ensinando-nos que a oração deve ser contínua e insistente. A dor causada por traições e maldade continua sendo reconhecida, mas agora ganha uma resposta de fé. Depõe no Senhor os teus cuidados. Este versículo é uma joia da espiritualidade bíblica, um convite a lançar em Deus todo o peso que nos sufoca. Por fim, Davi reafirma que os ímpios não prevalecerão, mas quem confia no Senhor será sustentado. Salmo 54, dos versículos 17 ao 24. Eu, porém, bradarei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela tarde, de manhã e ao meio-dia, lamentarei e gemerei, e ele ouvirá minha voz. Ele me dará paz, livrando minha alma dos que me acossam, pois numerosos são meus inimigos. O Senhor me ouvirá e os humilhará. Ele que reina eternamente, porque não se emendem nem temem a Deus. Cada um deles levanta a mão contra seus amigos. Todos violam suas alianças. De semblante mais brando do que o creme, trazem, contudo, no coração a hostilidade. Suas palavras são mais untuosas do que o óleo, porém, na verdade, espadas afiadas. Depõe no Senhor os teus cuidados, porque ele será teu sustentáculo. Não permitirá jamais que vacile o justo. E vós, ó meu Deus,
vós os precipitareis no fundo do abismo da morte. Os homens sanguinários e ardilosos não alcançarão a metade de seus dias. Quanto a mim, é em vós, Senhor, que ponho minha esperança. Provérbios, capítulo 29, dos versículos 22 ao 27. Um homem irascível excita contendas. O colérico acumula as faltas. O orgulho de um homem leva à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Quem partilha com o ladrão odeia-se a si mesmo. Ouve a maldição e nada denuncia. O temor dos homens prepara um laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. Muitos buscam o favor de um príncipe, mas é do Senhor que cada homem alcança a justiça. O homem iníquo é abominado pelo justo. O ímpio abomina aquele que anda pelo caminho certo. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.